Aprenda a filosofia estoica em apenas 13 passos e seja outra pessoa em 2026. Estoicismo. Você não precisa de mais motivação. Você não precisa de mais motivação para mudar de vida. Motivação é volátil. Ela aparece, empolga e desaparece. O que falta não é vontade, é estrutura mental. A maioria das pessoas entra em um novo ano com planos diferentes, mas com a mesma mente desorganizada, os mesmos impulsos e as mesmas reações automáticas. O resultado é previsível. Mudam os objetivos, mas o comportamento se repete. O estoicismo começa exatamente onde a motivação falha. Ele não promete entusiasmo, promete clareza, não oferece atalhos, oferece direção. Marco Aurélio ensinava que a qualidade da vida depende da qualidade dos pensamentos que você cultiva diariamente. Se a mente permanece confusa, a vida seguirá confusa. Se a mente ganha ordem, a vida começa a se alinhar. Este não é um vídeo sobre teoria antiga, é sobre transformação prática. Em 13 passos, você vai aprender a reorganizar a forma como pensa, reage e decide. Não para parecer outra pessoa, mas para se tornar alguém que governa a própria mente. Quando isso acontece, o ano muda, porque você mudou primeiro. Porque mudanças externas sempre fracassam. Primeiro, metas falham porque são construídas sobre uma mente instável. Rotinas quebram porque são sustentadas por impulsos emocionais. Planos desmoronam porque dependem de circunstâncias ideais. O estoicismo começa antes de qualquer ação. Ele começa na interpretação da realidade. Epicteto afirmava que não são os fatos que perturbam o ser humano, mas os julgamentos que faz sobre eles. Quando a mente não tem um sistema claro, qualquer obstáculo vira desculpa, qualquer desconforto vira motivo para desistir. As pessoas tentam mudar a agenda, o ambiente, as ferramentas, mas ignoram o ponto central, a forma como pensam diante da dificuldade. O estoicismo não entrega dicas isoladas, entrega um método. Cada passo constrói o próximo. É um sistema de autodomínio. Sem isso, qualquer mudança externa é temporária. Com isso, até cenários difíceis se tornam terrenos de crescimento. Antes de agir diferente, você precisa pensar diferente. Antes de buscar resultados, precisa construir critérios. Este entendimento eleva o nível do jogo. A partir daqui, você não estará acumulando conselhos, estará estruturando uma nova forma de viver. Passo 1. Parar de reagir antes de pensar. A maior parte das decisões ruins não nasce da maldade, nasce da pressa. A mente reage antes de compreender. Uma palavra atravessa você, um imprevisto surge, uma emoção aparece, e a ação acontece sem reflexão. O estoicismo começa interrompendo esse automatismo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o poder de escolher. Quem não cria esse intervalo vive no modo reativo. Age para aliviar desconforto, não para seguir princípios. Parar de reagir não significa ficar paralisado, significa recuperar o governo da mente. Quando você desacelera internamente, passa a observar o que sente sem obedecer imediatamente. Percebe que emoção não é ordem, impulso não é direção. Esse treino muda tudo, porque todas as outras práticas dependem dele. Sem essa pausa consciente, você continuará repetindo padrões antigos, mesmo com novas intenções. Ao aprender a parar antes de reagir, você cria lucidez. A mente se expande, o corpo relaxa, o julgamento se organiza. A partir desse ponto, decisões deixam de ser respostas automáticas e passam a ser escolhas deliberadas. Esse é o primeiro passo real da transformação estoica. Sem ele, não há autodomínio. Com ele, a mente começa a se alinhar ao que você escolhe ser. Passo 2. Separar emoção de direção. Sentir algo não significa que você deve agir por causa disso.
Essa confusão é uma das raízes mais profundas do caos interior. A emoção surge como um sinal, mas muitas pessoas a tratam como um comando. Sentem raiva e atacam, sentem medo e recuam, sentem culpa e cedem. O estoicismo ensina uma ruptura decisiva aqui. Epicteto afirmava que as emoções aparecem sem convite, mas a direção da ação pertence à razão. Quando você mistura emoção com decisão, entrega o leme da sua vida a estados passageiros. Separar emoção de direção não é negar o que você sente, é impedir que o sentimento governe. A mente treinada reconhece a emoção, dá nome a ela, observa sua intensidade e, ainda assim, escolhe com base em critérios. Esse passo exige honestidade brutal consigo mesmo. Quantas decisões você tomou apenas para aliviar uma sensação interna? Quantas escolhas foram feitas para escapar do desconforto imediato, não para construir algo duradouro? Quando a emoção deixa de ser bússola, a vida ganha coerência. Marco Aurélio escrevia que a alma deve permanecer reta, não arrastada pelo peso das impressões. Isso significa agir segundo princípios, mesmo quando o corpo pede o contrário. Ao separar emoção de direção, você começa a viver de forma mais estável. O humor do dia perde poder, a opinião alheia perde força. As circunstâncias deixam de ditar quem você é. Esse passo aprofunda o anterior. Você não apenas pausa antes de reagir. Agora escolhe conscientemente o rumo da ação. É aqui que a transformação começa a ficar visível, não para os outros, mas para você. Passo 3. Redefinir o que é controle. Grande parte da ansiedade moderna nasce de uma ideia distorcida de controle. As pessoas acreditam que controlar é garantir resultados, influenciar pessoas, prever cenários, evitar perdas. O estoicismo desmonta essa ilusão. Controle não é poder externo, é governo interno. Epicteto foi claro ao separar aquilo que depende de você daquilo que não depende. Quando essa distinção não está clara, a mente se fragmenta. Você tenta controlar opiniões, emoções alheias, acontecimentos futuros e, ao falhar, se frustra, se culpa ou se exaure. Redefinir controle é um passo libertador. Você percebe que sua responsabilidade termina na intenção, na escolha e na ação justa. O resto é consequência, não comando. Marco Aurélio lembrava que a paz surge quando você faz o que é correto e aceita o que não está sob seu domínio. Quando você insiste em controlar o incontrolável, vive em estado de tensão permanente. Quando aceita os limites do seu poder, ganha foco. A energia deixa de ser desperdiçada em resistência inútil e passa a ser aplicada naquilo que realmente constrói caráter. Esse passo reorganiza a mente. Você para de negociar com o imprevisível e começa a investir no que é sólido. Decisões se tornam mais simples, expectativas se ajustam. O peso mental diminui. Redefinir o que é controle não reduz sua força, aumenta sua eficácia. Você deixa de lutar contra o mundo e passa a governar a si mesmo. Esse é um dos pilares do estoicismo e um dos pontos em que muitas vidas começam a mudar de direção de forma definitiva. Passo 4. Criar critérios para decidir. Uma mente sem critérios vive à deriva. Decide conforme o humor do dia, a pressão do momento ou a opinião mais recente que escutou. O resultado é incoerência interna. Hoje você escolhe uma coisa, amanhã o oposto, e começa a desconfiar de si mesmo. O estoicismo surge exatamente para encerrar esse caos. Ele ensina que decisões não devem nascer de impulsos, mas de princípios. Marco Aurélio escrevia que se algo não contribui para a virtude, não merece sua energia. Criar critérios é definir antecipadamente como você vai agir quando a emoção tentar assumir o comando. É estabelecer um norte antes da tempestade.
Sem isso, toda a situação parece exigir uma decisão nova e a mente se esgota. Com critérios claros, a escolha se simplifica. Você não decide mais com base no que é confortável, mas no que é correto. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você não precisa negociar com cada impulso interno. Critérios reduzem ruído, eliminam dúvida excessiva e fortalecem identidade. Quando você sabe o que aceita e o que recusa, a ansiedade diminui. A pressão externa perde força. Pessoas passam a perceber consistência em você, mesmo que discordem. Esse passo marca uma virada silenciosa. Você deixa de reagir ao mundo e passa a responder a partir de valores definidos. Não é rigidez, é clareza. Não é dureza, é direção. Criar critérios é construir uma espinha dorsal moral que sustenta todas as escolhas futuras. Sem isso, qualquer plano para 2026 será frágil. Com isso, até decisões difíceis se tornam leves, porque você sabe exatamente por que está escolhendo. Passo 5. Abandonar a necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é uma das formas mais silenciosas de escravidão mental. Ela não se apresenta como fraqueza, mas como preocupação excessiva em ser compreendido, aceito ou validado. A mente passa a calcular reações, ajustar discursos e suavizar decisões para evitar desconforto social. O problema é que, nesse processo, você começa a negociar a própria coerência. O estoicismo confronta esse padrão de forma direta. Sêneca ensinava que quem depende do aplauso externo nunca está em paz consigo mesmo. A aprovação dos outros é instável, muda conforme o humor, o interesse e a conveniência. Construir a vida sobre isso é viver em terreno inseguro. Abandonar essa necessidade não significa se tornar indiferente às pessoas. Significa deixar de entregar a elas o poder de decidir quem você é. Marco Aurélio lembrava que vale mais agir corretamente em silêncio do que buscar reconhecimento em voz alta. Quando você se liberta da aprovação, decisões ficam mais simples. Você não precisa agradar, apenas ser justo. Não precisa convencer, apenas agir com retidão. Esse passo fortalece profundamente a identidade. A mente deixa de oscilar conforme elogios ou críticas. O respeito próprio passa a vir da coerência entre pensamento e ação, não da reação alheia. A partir daqui, algo muda no seu modo de se posicionar. Você fala menos, age mais, explica menos, sustenta mais. Pessoas percebem firmeza, mesmo sem entender suas escolhas. Esse é um dos sinais mais claros de maturidade estoica. Quando a aprovação deixa de ser guia, a liberdade interior se instala. E com ela, a capacidade de seguir adiante sem precisar da permissão de ninguém. Passo 6. Aprender a suportar desconforto. A maioria das pessoas não falha por incapacidade, falha por evitar desconforto. O desconforto é interpretado como sinal de erro, quando na verdade quase sempre é sinal de crescimento. O estoicismo inverte essa lógica. Ele ensina que a fuga constante do incômodo mantém o indivíduo exatamente onde está. Epicteto lembrava que nenhuma mente se fortalece sem tensão, assim como nenhum corpo se desenvolve sem esforço. Aprender a suportar desconforto não significa buscar sofrimento, mas parar de tratá-lo como inimigo. Sempre que você foge da dificuldade, reforça a ideia de que não é capaz de atravessá-la. Sempre que permanece, constrói confiança interna. Esse passo é decisivo porque reorganiza sua relação com esforço, frustração e atraso de recompensa. A mente treinada entende que desconforto é temporário, mas o caráter construído ao atravessá-lo é permanente. Marco Aurélio escrevia que o obstáculo no caminho se torna o próprio caminho. Isso significa que aquilo que você evita hoje é exatamente o que poderia torná-lo mais forte amanhã.
Ao aprender a sustentar desconforto, você deixa de negociar com impulsos imediatos. Passa a agir com constância, não com intensidade passageira. Esse treino muda a percepção do tempo. Você para de exigir resultados rápidos e começa a respeitar processos. O desconforto perde o poder de paralisar. Ele passa a ser apenas parte do percurso. Quando isso acontece, sua vida deixa de ser guiada pelo que é fácil e passa a ser construída pelo que é necessário. Esse é um dos passos mais transformadores do estoicismo e um divisor claro entre quem apenas entende a filosofia e quem realmente a vive. Passo 7. Dominar a linguagem interna. A forma como você fala consigo mesmo constrói, silenciosamente, a pessoa que você se torna. Antes de qualquer ação externa, existe um diálogo interno constante, muitas vezes desorganizado, exagerado ou hostil. O estoicismo começa exatamente aí. Sêneca alertava que a mente se torna aquilo que repete. Quando o discurso interno é caótico, a vida segue o mesmo padrão. Dominar a linguagem interna não é pensar positivo, é pensar com verdade e medida. É interromper narrativas dramáticas, acusações excessivas e generalizações que enfraquecem o espírito. Quantas vezes você transforma um erro em identidade, um atraso em fracasso, um dia difícil em uma sentença definitiva? O estoico observa esses pensamentos como observa qualquer outro evento externo. Ele não os combate com emoção, mas com razão. Questiona se são úteis, se são verdadeiros, se contribuem para a virtude. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos para organizá-los, não para se consolar. Esse passo ensina que você não é tudo o que pensa. Pensamentos surgem, mas não precisam governar. Quando você domina a linguagem interna, a mente se torna mais estável. O ruído diminui, a clareza aumenta. Decisões deixam de ser sabotadas por narrativas internas desproporcionais. Você passa a se tratar como um aliado, não como um inimigo. Esse ajuste é profundo, porque redefine sua relação consigo mesmo. A partir daqui, a disciplina deixa de ser uma luta constante e passa a ser consequência natural de uma mente mais ordenada. Quem domina a própria linguagem interna constrói identidade sólida de dentro para fora. E isso prepara o terreno para os próximos passos, onde o mundo externo começa a perder ainda mais poder sobre você. Passo 8. Reduzir o ruído externo. Uma mente cercada de ruído não consegue sustentar clareza. O excesso de informações, opiniões, comparações e estímulos cria uma sensação constante de urgência, mesmo quando nada essencial está acontecendo. O estoicismo entende isso com precisão. Não é possível viver com firmeza interior quando a mente está sempre voltada para fora, reagindo ao que surge a cada instante. Marco Aurélio advertia que a tranquilidade nasce quando você escolhe com cuidado aquilo a que dá atenção. O ruído externo não domina pela força, domina pela distração. Ele fragmenta o foco, enfraquece decisões e cria uma dependência silenciosa de estímulos. Você passa a pensar menos por si e mais a partir do que consome. Reduzir o ruído não significa se isolar do mundo, significa proteger a mente do excesso desnecessário. O estoico observa que nem toda opinião merece consideração, nem toda notícia exige reação, nem toda comparação traz aprendizado. Quando você permite que tudo entre, perde critério. Quando seleciona, ganha poder. Esse passo reorganiza profundamente sua energia mental. A mente deixa de saltar entre estímulos e passa a permanecer presente. A ansiedade diminui porque o senso de urgência artificial desaparece. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você não é escravo do que acontece ao redor. Reduzir o ruído é um ato de disciplina silenciosa. Você escolhe menos, mas escolhe melhor.
Para de medir sua vida pela régua alheia. Para de reagir a narrativas que não contribuem para a sua virtude. Esse ajuste cria espaço interno. E onde há espaço, a razão consegue operar com clareza. A partir daqui, sua atenção se torna um recurso valioso, não algo disperso. Você começa a perceber que a maioria das inquietações não nasce de problemas reais, mas de excesso de estímulo. Quando o ruído diminui, a mente se fortalece. E com uma mente mais forte, você se torna menos vulnerável ao caos externo e mais consistente na construção da pessoa que deseja ser em 2026. Passo 9. Viver com menos expectativas irrealistas. Grande parte do sofrimento humano não vem do que acontece, mas do que era esperado que acontecesse. A expectativa cria um cenário imaginário, e quando a realidade não corresponde, nasce a frustração. O estoicismo trata esse ponto com extrema lucidez. Ele não ensina a eliminar objetivos, mas a abandonar fantasias. Expectativas irreais colocam a mente no futuro, fora do controle, dependente de fatores externos. Você começa a viver em função de como as coisas deveriam ser, não de como são. Marco Aurélio lembrava que a paz não está em exigir que o mundo se molde à sua vontade, mas em ajustar sua vontade à natureza das coisas. Quando você vive cheio de expectativas, cada atraso vira injustiça, cada erro vira fracasso, cada comportamento alheio vira decepção pessoal. A mente entra em estado constante de resistência. O estoico faz o oposto, ele se prepara, mas não exige, planeja, mas não se apega. Age com excelência, mas aceita o resultado com sobriedade. Existe uma diferença profunda entre expectativa e preparação. A expectativa cria dependência emocional do resultado. A preparação cria prontidão interior, independentemente do resultado. Epicteto ensinava que você deve fazer o melhor que pode e aceitar o que vier como parte do exercício da virtude. Esse passo reorganiza completamente sua relação com a vida. Você deixa de viver em tensão constante e passa a viver em presença. As emoções se tornam mais estáveis, porque não estão presas a cenários imaginários. A frustração diminui porque você não negocia sua paz com eventos externos. Viver com menos expectativas não significa se tornar apático, significa se tornar resiliente. Você aprende a receber o que vem sem se quebrar por dentro. Aprende a corrigir o rumo sem dramatizar. Aprende a continuar sem se culpar excessivamente. Esse ajuste é libertador. A mente deixa de cobrar da realidade aquilo que ela nunca prometeu entregar. A partir daqui, você passa a lidar melhor com pessoas, processos e com o próprio tempo. A ansiedade perde espaço, a clareza aumenta. E você começa a experimentar uma forma mais madura de viver, onde a estabilidade não depende de resultados ideais, mas da sua capacidade de responder com equilíbrio ao que se apresenta. Esse é um passo essencial para quem quer chegar em 2026 com uma mente mais firme e uma vida menos turbulenta. Passo 10. Agir com consistência, não intensidade. A maioria das pessoas confunde mudança com explosões de esforço. Trabalham muito por alguns dias, se cobram em excesso, criam expectativas irreais e, quando a energia cai, abandonam tudo. O estoicismo observa esse padrão com frieza e clareza. Não é a intensidade que constrói caráter, é a repetição consciente. Marco Aurélio escrevia que o que fazemos todos os dias molda quem nos tornamos, não o que fazemos ocasionalmente em momentos de empolgação. A intensidade nasce da emoção. A consistência nasce da decisão. Quando você depende da intensidade, depende do humor, do contexto e da motivação. Quando age com consistência, depende apenas do compromisso interno com o que escolheu ser. Esse passo muda profundamente sua relação com disciplina.
Você para de exigir grandes feitos e começa a valorizar pequenos atos feitos com regularidade. A mente se acalma porque não precisa mais sustentar picos emocionais. Epicteto ensinava que o progresso real é silencioso. Ele não chama a atenção, mas se acumula. A consistência cria confiança interna, porque você passa a cumprir o que promete a si mesmo. Essa confiança fortalece a identidade. Você deixa de se ver como alguém que começa e abandona e passa a se reconhecer como alguém que continua. Agir com consistência também reduz a autossabotagem. Como o esforço é sustentável, o medo de falhar diminui. Você não precisa provar nada, apenas avançar um pouco todos os dias. Esse avanço contínuo cria uma base sólida para qualquer mudança em 2026. A disciplina deixa de ser uma luta diária e passa a ser um hábito incorporado. Quando a mente entende que não precisa correr, ela aprende a caminhar firme. E quem caminha firme chega mais longe do que quem corre apenas quando se sente inspirado. Esse passo encerra uma ilusão comum e inaugura uma prática poderosa. A partir daqui, você começa a construir uma vida que se sustenta no tempo, não no entusiasmo momentâneo. Passo 11. Escolher melhor suas batalhas. Uma mente que tenta vencer todas as discussões acaba perdendo a si mesma. A energia mental é limitada e desperdiçá-la em conflitos desnecessários enfraquece o caráter. O estoicismo trata esse ponto com precisão cirúrgica. Não se trata de evitar desafios, mas de discernir quais merecem sua atenção. Marco Aurélio lembrava que você não é obrigado a ter opinião sobre tudo, nem a reagir a cada provocação. Quando você entra em toda disputa, entrega seu tempo, sua paz e sua clareza a pessoas e situações que não contribuem para a sua virtude. Escolher melhor as batalhas é um sinal de maturidade interior. Você começa a perguntar se aquela discussão melhora você, se aquela resposta é necessária, se aquele conflito produz algo além de desgaste. Epicteto ensinava que a tranquilidade nasce quando você aprende a deixar passar o que não depende de você. Muitas batalhas são apenas ruído emocional disfarçado de importância. Quando você aprende a se retirar delas, a mente se fortalece. O foco retorna ao que realmente importa. Relações melhoram porque você deixa de competir por razão e passa a agir por princípios. Esse passo reorganiza sua postura no mundo. Você se torna menos reativo e mais seletivo. Não precisa vencer argumentos para preservar dignidade. Não precisa se explicar para manter coerência. A partir daqui, sua presença muda. As pessoas percebem firmeza sem agressividade. Você fala menos, mas quando fala, tem peso. A energia economizada em conflitos inúteis passa a ser investida em crescimento real. Escolher batalhas não é fraqueza, é estratégia. É entender que a maior vitória é manter a mente íntegra. Esse passo prepara o terreno para os ajustes finais da transformação estoica, onde identidade e respeito próprio se consolidam de forma silenciosa e duradoura. Passo 12. Construir respeito próprio. Respeito próprio não nasce de elogios, reconhecimento público ou aprovação social. Ele nasce da coerência silenciosa entre o que você pensa, o que diz e o que faz quando ninguém está olhando. O estoicismo trata o respeito próprio como consequência direta da virtude praticada, não como algo que se busca fora. Sêneca ensinava que a verdadeira dignidade é viver de modo que você possa respeitar a si mesmo ao final do dia. Quando suas ações entram em conflito com seus valores, a mente percebe, mesmo que ninguém mais perceba. Esse desalinhamento corrói a confiança interna. Você começa a se justificar, a relativizar escolhas, a negociar princípios. Com o tempo, a imagem que você tem de si enfraquece,
Construir respeito próprio exige o movimento oposto. É escolher agir corretamente mesmo quando é inconveniente, mesmo quando custa algo, mesmo quando ninguém aplaude. Marco Aurélio escrevia que a recompensa da ação justa está na própria ação. Esse passo reorganiza profundamente sua identidade. Você deixa de se medir pelo olhar externo e passa a se medir pelo padrão interno que escolheu sustentar. Quando suas decisões respeitam seus critérios, a mente se acalma. Não há necessidade de provar nada. Não há urgência em se explicar. O respeito próprio cria uma base emocional sólida, porque você sabe que está fazendo o que considera correto, independentemente do resultado imediato. Esse sentimento é diferente de orgulho. Ele é silencioso, estável e profundo. Ele permite que você aceite críticas sem se destruir e elogios sem se perder. Epicteto ensinava que ninguém pode diminuir quem não abandona seus princípios. Quando o respeito próprio se consolida, a ansiedade social diminui. A comparação perde força. A necessidade de aprovação se dissolve. Você passa a caminhar com mais firmeza porque confia no próprio julgamento. Esse passo fecha um ciclo importante da transformação estoica. Depois de organizar reação, emoção, controle, critérios, esforço e foco, você constrói algo raro, uma relação honesta consigo mesmo. A partir daqui, a mudança deixa de ser esforço consciente e começa a se tornar identidade. Você não está apenas aplicando o estoicismo, está se tornando alguém moldado por ele. Isso prepara o terreno para o último passo, onde a transformação se manifesta sem ruído, sem anúncio, apenas como forma de viver. Passo 13. Tornar-se outra pessoa sem anunciar. A transformação mais profunda não faz barulho. Ela não pede validação, não busca reconhecimento, não precisa ser explicada. O estoicismo ensina que a verdadeira mudança acontece quando você para de anunciar quem está se tornando e simplesmente passa a agir de acordo com isso. Muitas pessoas sentem necessidade de declarar novos começos, novos hábitos, novas identidades. Fazem isso porque ainda precisam da confirmação externa para sustentar a decisão interna. O estoico segue o caminho oposto. Ele permite que a mudança se revele no tempo, por meio de atitudes consistentes, escolhas silenciosas e reações mais maduras. Marco Aurélio lembrava que a melhor forma de mostrar quem você é não está no discurso, mas na conduta diária. Quando você anuncia demais, cria expectativa. Quando cria expectativa, gera pressão. E a pressão excessiva, muitas vezes, sabota o processo. Tornar-se outra pessoa sem anunciar é um exercício de humildade e força interior. Você não precisa provar que mudou, apenas continuar agindo conforme os princípios que escolheu. As pessoas percebem a diferença antes mesmo que você perceba completamente. Notam que você reage menos, escolhe melhor, se explica menos, sustenta mais. Essa mudança não é teatral, é estrutural. Ela não depende de motivação, depende de identidade. Epicteto ensinava que o progresso real é invisível para quem o vive, mas evidente para quem observa. Quando você deixa de performar mudança e passa a vivê-la, algo se estabiliza por dentro. Não há ansiedade por resultados imediatos. Não há necessidade de comparação. Há apenas o compromisso silencioso de continuar. Esse passo fecha o ciclo da filosofia estoica aplicada. Depois de organizar mente, emoções, critérios, esforço e respeito próprio, você chega a um ponto em que a disciplina deixa de ser uma tarefa e passa a ser expressão natural de quem você é. A vida não se torna perfeita, mas se torna coerente. Os desafios continuam, mas você os atravessa sem se perder. Tornar-se outra pessoa não é abandonar quem você foi, é refinar quem você escolhe ser. E quando essa escolha é sustentada em silêncio, ela se torna duradoura.
Esse é o sinal mais claro de que o estoicismo deixou de ser estudo e passou a ser forma de viver. 2026 não vai te mudar, você vai. Nenhum ano tem poder de transformar alguém por si só. O calendário muda, as circunstâncias mudam, mas a mente permanece a mesma se não for treinada. O estoicismo deixa isso claro desde o início. Não é o tempo que molda o caráter, são as escolhas repetidas diante do tempo. Se você entra em 2026 com a mesma forma de reagir, de decidir e de interpretar a vida, os resultados serão apenas variações do que você já viveu. A diferença começa quando a mente muda de posição. Ao longo desses 13 passos, você não recebeu conselhos soltos, recebeu um sistema, um modo de pensar que reorganiza sua relação com emoções, controle, esforço, expectativas e identidade. Marco Aurélio escrevia que a alma assume a cor dos pensamentos que a ocupam. Quando você muda o que cultiva internamente, muda a forma como atravessa o mundo. O estoicismo não promete uma vida sem problemas, promete uma mente preparada para lidar com eles sem se perder. Você aprende a pausar antes de reagir, a separar emoção de direção, a aceitar limites, a escolher com critérios, a sustentar desconforto, a reduzir ruído, a agir com constância e a respeitar a si mesmo. Tudo isso constrói algo que não depende de sorte, nem de circunstâncias favoráveis. Constrói estabilidade interior. A partir desse ponto, o mundo pode continuar instável, sem que você se torne instável junto. Você não precisa de controle externo para viver bem, precisa de governo interno. Epicteto ensinava que ninguém é livre enquanto não governa a si mesmo. Essa liberdade não é fazer tudo o que quer, é não ser arrastado por tudo o que acontece. Quando você internaliza esse princípio, a vida muda de tom. As dificuldades não desaparecem, mas deixam de definir você. As opiniões alheias não somem, mas perdem autoridade. O futuro continua incerto, mas você se sente preparado. 2026 não será diferente porque as condições serão melhores, será diferente porque você estará mais lúcido, mais firme e mais consciente de quem é. A filosofia estoica não transforma pessoas em algo artificial. Ela revela o que pode existir quando a mente deixa de ser refém do acaso. Se você levar esses princípios adiante, não como teoria, mas como prática diária, a mudança será inevitável, silenciosa, profunda e duradoura. Não será um ano perfeito, mas será um ano vivido com mais clareza, menos ruído e mais domínio interior. E isso, por si só, já é uma transformação que poucos alcançam.